Hey, hello everybody, how are you doing? That's Ellison here. Hoje a gente vai ter uma aulinha de inglês, como você já pode ver aqui do lado, com este clássico, este cara que todo professor ou professora de inglês fala pra você assistir quando você tá estudando inglês, e é essa série Friends. Tem um bom motivo pra isso, obviamente, a série Friends, ela tem um vocabulário um pouco mais, como é que a gente pode dizer, amigável pra quem tá aprendendo inglês. Não é que é 100% fácil, eles usam muitas contrações, muitas gírias, mas de maneira geral, sendo uma sitcom muito focada naquele grupo de amigos, fala-se muito sobre as coisas do cotidiano deles, os relacionamentos, o trabalho, sabe, essas coisas que a gente vive no dia a dia. É claro que ali de uma maneira exagerada, mas a gente acaba vendo muito esse vocabulário usado no dia a dia. Por isso, Friends é sim uma boa opção para você que está aprendendo inglês. Eu sempre digo que o meu inglês, existe duas fases do meu inglês: o meu inglês antes de Friends e o meu inglês depois de Friends, porque realmente, depois de assistir 10 temporadas de Friends ali, em inglês, com a legenda em inglês, mesmo não sabendo muito, fez o meu inglês, o meu listening crescer muito, o meu entendimento crescer muito, o meu vocabulário crescer muito também. E de maneira geral, quando a gente escuta muito inglês, uma parte disso é transferida para nossa fala. Pega aí no seu dia a dia em português, por exemplo. Se você escuta muito sobre um assunto em português, você acaba adquirindo um certo conhecimento nesse assunto. Faz sentido? Então você acaba sendo mais capaz de falar sobre aquilo ali. Então com o inglês é assim, funciona de maneira parecida, ok? Então você acaba percebendo mais as pronúncias, a maneira que as pessoas falam, você acaba tendo uma repetição muito alta de vocabulário, você acaba começando a usar esse vocabulário também. Então assistir, fazer listening é uma parte essencial de você aprender inglês na sua caminhada. Você precisa separar uma grande parte do seu estudo para fazer listening, estar em contato com coisas em inglês, seja isso séries, podcasts, filmes, o que você gostar mais. Mas você precisa fazer isso, não tem como, ninguém pode fazer isso por você. Esse contato precisa existir, você precisa de alguma forma ter esse contato. Eu acho que geralmente o que é mais difícil é você encontrar o que te apetece mais, o que você gosta mais para conseguir ter essa conexão boa com esse conteúdo em inglês e você consumir muitas coisas em inglês. Então, por isso, Friends é uma boa pedida. É divertido, nem todo mundo gosta, mas pra mim é bastante divertido. Acho que eu já assisti umas 5 vezes. E hoje a gente vai estudar inglês aí com essa ceninha de Friends. É uma cena bastante, como é que a gente pode dizer assim, ambiciosa pra gente estudar. São, acho que 2 minutos e meio de cena, tem bastante vocabulário. É possível que, dependendo de como é que vai ficar o tempo aí da nossa aula, a gente divida em 2 aulas. Faça parte 1, parte 2. Conforme a aula for acontecendo, a gente vê aí, se ficar muito grande, passar muito aí de 40 minutos, eu paro e a gente faz uma parte 2, beleza? Então, como é que funciona a aula aí? A aula funciona de maneira bem simples. A gente vai assistir essa cena uma primeira vez, simplesmente pra gente conseguir perceber o quanto que a gente consegue entender e o quanto que a gente não consegue entender. É legal fazer essa distinção no início, porque depois, lá no final, a gente vai assistir essa aula mais uma vez, e aí a gente, da mesma forma que a gente tá assistindo aqui, e a gente vai poder fazer uma comparação. Quanto que eu consegui entender antes da aula, quanto que eu consegui entender depois da aula, e aí você pode me julgar, dizer se a aula valeu a pena ou não, se você vai deixar o seu like aí no vídeo ou não, ok? Então não deixa o seu like agora se essa aula te agregar, se essa aula tiver uma metodologia que você gostar, alguma coisa que ajude a melhorar o seu inglês, seja em vocabulário, seja no seu listening, aí sim você considera deixar o seu like, ok? Então vamos lá, vamos assistir essa ceninha uma primeira vez, sem nenhum tipo de muleta, sem nenhum tipo de ajuda. 1, 2, 3 and let's go. This sucks. I didn't know I had to stay up all night before I go to this stupid sleep clinic. I'm so tired. It's 6 o'clock. Hi. Hey, I hear that you and Joshua are going out to dinner with Ross and Emily, and I think that's really cool. Yeah, Rachel, I think you're handling that really well. Handling it? What do you mean handling it? There's nothing to handle. You know, maybe I would have a problem with this if it wasn't for me and Joshua. You know, they're not gonna get married anyway. What? Come on. They rushed into this thing so fast, it's ridiculous. I mean, they're gonna be engaged for like, what, a year?
And somewhere along the way, one of them is going to realize what they've done and they're going to call the whole thing off. I'm telling you, you're going to be dancing at my wedding before you're dancing at theirs. Yeah, well, I don't dance at weddings. Why not? Because weddings are a great place to meet women, and when I dance, I look like this. Hey, man. Hey. So, what are you guys doing 4 weeks from today? Nothing. Nothing. I am free. Great, because Emily and I are getting married in a month. What? Yep. In a month? Yeah. You mean 30 days? Yeah. From now? Yeah. Oh, that's great. Yeah. Emily always wanted to get married in this beautiful place that her parents got married, but it's going to be torn down. So, I mean, I know it's crazy, but everything up till now has been so crazy, and I don't know, it just feels right, you know? Hey, that's the day after I start menstruating. This isn't mine. Ok, microfone ligado. Vamos lá, então faz o seguinte, ó. Já que você terminou de assistir essa cena, se você quiser assistir mais uma vez, ô Ellison, eu gosto de assistir 2, 3 pra calibrar bem, pra eu ver se consigo pegar mais um pouquinho. Volta aí e assiste mais uma. A gente não vai assistir aqui no decorrer da aula, justamente porque vai ficar uma coisa muito grande, mas você pode fazer isso aí caso você prefira. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai estudar essa cena, agora a gente vai entender o que eles estão falando, o que tá rolando, tentar decifrar algumas coisinhas aqui e ali, ver se a gente pega uma estrutura legal, seja uma gramática, né? A gente não fala muito de gramática, mas uma estrutura bacana que a gente consiga usar, que a gente consiga reproduzir, aplicar de maneira simples e, principalmente, melhorar o nosso entendimento aí nessa cena. Então anota aí num cantinho quanto que você conseguiu entender. E aí depois da aula você me diz qual foi a diferença lá no final quando você assistir uma próxima vez. Bora lá então. Aqui no começo, o nome dos personagens, assim, eu vou tentar dar um play aqui só pra você ver, caso você não conheça. Aqui, vamos lá. Aqui nessa cena, este rapaz sentado é o Joey e ele começa falando. Então ele fala o seguinte: This sucks. Didn't know I had to stay up all night before I go to the stupid sleep clinic. I'm so tired, ele fala. Qual que é o contexto aqui, só pra você entender? O Joey tá roncando muito. Então, o rapaz aqui que mora com ele, esse rapaz aqui que mora com ele, são roommates, colegas de quarto, né? De casa, não de quarto, não dormem juntos, né? Cada um tem um quarto. Mas um quarto é quase do lado do outro. E o Joey tá roncando demais. Então, o outro rapaz aqui, o Chandler, fala pra ele que ele tem que ir pra uma clínica de sono pra ver o que tá acontecendo, porque ele tá roncando, começou a roncar do nada. E aí, pra ir pra essa clínica de sono, ele fala aqui o que ele tem que fazer. Então, vamos entender. Ele fala, this sucks. E olha a tradução, isso é um saco. Ou então poderia ser assim, ó, que droga. This sucks, this sucks. O que é este sucks? Vem aqui do ladinho aqui comigo, aqui a gente faz as anotações, ó. Suck é uma coisa meio informal, né? Mas assim, no dia a dia é muito comum. Vou até tirar isso aqui, isso aqui é besteira ficar colocando, né? É algo que é muito ruim, é algo que é desagradável, né? Então, quando alguma coisa é uma droga, quando alguma coisa é péssima, quando alguma coisa é uma porcaria, esta coisa sucks. Ellison, tem outras traduções para suck? Tem, né? Suck também é você chupar alguma coisa. Então, você canudinho, vai, você tá tomando ali uma caipirinha, aí tem um canudinho e você suck, ok? Então também tem essa tradução aí. Então, você pode, por exemplo, assistir um filme, e esse filme for assim, horrível, e você fala, this movie sucks. This movie sucks. Então, quando algo é uma droga, né? Então, essa situação, ele tá falando, essa situação sucks. This sucks. Então, vou deixar outra tradução, né? Isso é um saco. Não sabia que tinha que ficar acordado. Didn't know I had to stay up. Didn't know. Aqui nessa frase, assim, vamos ser bastante honesto.
tá faltando um I aqui, né? I didn't know. O que é esse didn't aqui? Primeiro vamos entender o que é o know. O know é saber. Eu sei, I know. Você sabe, you know. Eu não sei, I don't know. Quando tem o didn't aqui, é passado. Então, se I don't know é eu não sei, I didn't know é eu não sabia. Então, esse didn't, junto com o not, que está contraído, você pode até abrir, caso você queira, I did not know. Pode falar assim, mas é mais comum que a gente fale de maneira abreviada. I didn't know, eu não sabia. I had to stay up, que eu teria que eu tinha que, esse had aqui é o verbo to have, I have, eu tenho, só que no passado. I had to stay up. Então essa frase aqui faz referência a eu não sabia que eu tinha que ficar acordado. Não sabia que tinha que ficar acordado. Stay é ficar e up seria em pé, né? Ficar em pé, ficar acordado. Faz sentido? I didn't know I had to stay up all night, a noite inteira, before I go, antes de eu ir to the stupid sleep clinic. Para aquela sleep clinic seria na clínica do sono, né? Clínica do sono. E o stupid pode ser estúpida, maldita, idiota, né? A tradução fica aí a seu critério. Estúpida e idiota, acho que vai encaixar um pouquinho melhor. Então, frase inteira de novo. This sucks. Didn't know I had to stay up all night before I go to this stupid sleep clinic. Isso é um saco. Eu não sabia que eu tinha que ficar acordado a noite toda antes de ir àquela maldita clínica de sono. Aquela estúpida clínica, aquela clínica do sono idiota. Aí ele complementa, ele fala assim, ó, I'm so tired. Quando você está tired, você está cansado. Yeah, você está cansado. E esse so aqui, ele dá uma intensidade. I'm so tired. Eu tô tão cansado. Let me put something in here so we can see easily. Então aqui, ó, isso é um saco. Vamos colocar essa parte inteira aqui pro this sucks. E aí quando ele fala assim, eu tô tão cansado, o que a gente imagina? Sei lá, já é 10, 11 horas da noite e ele tá querendo dormir porque ele trabalhou o dia inteiro. Só que, ele não trabalha, ele não faz nada, né? Ele é um ator e, basicamente, ele tá sem trabalho agora. E aí o rapaz responde assim, Joey, são 6 horas. It's 6 o'clock. It's 6 o'clock. Esse o'clock aqui representa o nosso 6 horas, ou 6 em ponto, sabe? Quando você quer falar assim, são 6 certinho. E aí o que acontece? Chega a garota na cena, né? Deixa eu colocar um pouquinho pra frente aqui só pra você ver aqui. Chega essa menininha aqui, essa menininha é a Rachel, né? Então, eles dizem hi pra ela, ela fala hey pra eles, né? Hi, hey. E aí, o Chandler, que é o rapazinho em pé ali, ele fala assim, ó. Hey, I hear you and Joshua, I guess, esse é um nome, né? I hear you and Joshua are going out with Ross and Emily. And I think that's really cool. Para você entender isso aqui, um pouco de contexto. O Ross, que é o cara que vai aparecer depois aí na cena, ele e essa menina costumavam ser namorados. Eles eram namorados, né? Eles saíam, eles têm uma história aí. Só que eles terminaram e o Ross está com uma outra garota. E a Rachel também já está com outro cara. Só que a Rachel, ela não tá assim, dá pra ver assim nas cenas que ela não tá lidando muito bem com o Ross estar com outra garota. E não só estar com outra garota, ele tá casando com essa mulher, né? Então, tipo assim, por isso que eles estão falando isso aqui. Agora vamos entender o que ele tá falando. Ele falou assim, ó. I hear you and Joshua are going out with Ross and Emily. I hear é literalmente eu ouço. Né? Então, quando você ouve alguma coisa, é um barulho assim, ó, did you hear it? Você ouviu isso? Did you hear it? Você ouviu isso? Então, o hear é ouvir. Mas o hear, geralmente usado assim no começo de frase, com algumas variações, né? É você basicamente... É basicamente quando você quer falar assim, ó, ouvir dizer, ficar sabendo. Eu fiquei sabendo, eu ouvi dizer. E aí você pode ouvir variações como
I hear, ou aqui do ladinho, ó, I've heard, né? Ou às vezes até sem esse Vzinho aqui, ó, I heard também, né? I was told, me falaram, também funciona, né? Então passa essa ideia de assim, ó, eu ouvi dizer, né? Eu ouvi falar, né? Alguém me disse, fiquei sabendo. Fiquei sabendo que você e o Joshua, que é o namoradinho dela de agora, are going out. E o go out aqui, ele significa o seguinte, o go out é quando você... Tem alguns significados, na verdade, pro go out. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no básico, no focado pra cena aqui. Go out é quando você sai de casa, sai de um lugar que você está, geralmente com a ideia de se divertir. Então eu falo pra você assim, ó, tonight, hoje à noite, I will go out. Eu vou go out. Literalmente, hoje à noite eu vou sair. Quando eu falo simplesmente sair, o que você entende? Que eu vou sair para ir para uma festa, que eu vou sair para ir para um barzinho, que eu vou sair para me divertir com os meus amigos, né? Geralmente passa essa ideia de sair por causa de entertainment, né? De to have fun, para se divertir. Passa essa ideia. Então, qual que é o contexto aqui, né? Os dois casais, eles vão sair juntos. Olha só. I hear you and Joshua are going out with Ross and Emily. Ouvi dizer, então esse primeiro aqui passa a ideia de eu ouvi dizer, que você e o Joshua estão saindo. Olha só, tem mais uma coisa pra gente aprender aqui que vai ser usado aí mais algumas vezes daí pra frente. Aqui é pra quem quer entender um pouquinho da estrutura. Se eu falar assim pra você, ó, I will go out tonight. I will, o que é o will? Pra quem já conhece, will é futuro. Você vai falar de futuro, é meio que um eu vou, eu irei, sabe? Então você tá falando de futuro, você pode usar o will, é uma opção. Tem outras opções, a gente vai ver mais pra frente, inclusive nessa aula também. Só que, se você falar assim, ó, I am eating, o que é isso aqui? I am é eu estou e eating é comendo. I am eating. Então, I am going out é eu estou saindo. E quando eu falo pra você eu estou saindo, o que eu tô dizendo? Que agora, neste momento, eu estou saindo. Está acontecendo agora. Essa é a ideia, né? Passa essa ideia. Só que é muito comum você falar eu estou saindo e você colocar um tempo futuro. Por exemplo, tonight, hoje à noite. Eu estou saindo hoje à noite. Fica estranho essa tradução, mas em inglês é muito comum que você use este carinha aqui, eu estou saindo, algo que está acontecendo agora, com um tempo futuro, e aí esta frase, ela vira um futuro. Pronto, então agora essas duas frases vão ter a mesma tradução, sacou? Mudou aqui o tempo verbal, não é mais o que eu estou fazendo agora, eu vou fazer no futuro. Então eu posso traduzir essa aqui como eu vou sair hoje à noite, e essa daqui como eu vou sair hoje à noite também. E é isso que está acontecendo aqui, ó. You and Joshua, vocês dois, are going out, vão sair, não é estou saindo, porque a gente já sabe, apesar de não estar escrito aqui quando vai acontecer, em algumas cenas antes, e como ele já está sabendo aqui também, então já está contextualizado, quando que isso vai acontecer? Vai acontecer no próximo sábado, então é futuro. É como se eu colocasse aqui next Saturday. Saturday. Então, eu ouvi dizer que você e o Joshua vão sair com o Ross e a Emily sábado que vem. Fez sentido isso aqui para vocês? Espero que sim. Então, é possível fazer isso aqui no inglês. Você usar o tempo que você de algo que está acontecendo agora, que gramaticalmente a gente chama de gerúndio, você pode usar o gerúndio no presente, aí você coloca um tempozinho de futuro aqui, tonight, next Saturday, tomorrow, next weekend, next month, e pronto, agora a frase virou uma frase no futuro. Tem os seus detalhes? Tem as suas regrinhas? Tem. Precisa entrar nisso? Não agora, né? Então olha só, você e o Joshua estão saindo com o Ross e a Emily, sacou? Essa é a tradução literal, mas na verdade isso aqui vai ser vão sair com a Ross e com a Emily. Vão sair com o Ross e com a Emily. E aí ele complementa dizendo and I think that's really cool. E eu acho, I think that's really cool.
que isso é muito cool, é muito legal. E eu acho que isso é muito legal. Ou seja, legal da sua parte, entende? Você tá aí aceitando a situação. É isso que eles estão dando a entender pra ela aí. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você mantenha os seus olhos aqui. Eu vou dar play neste início para que você consiga acompanhar com os olhos aqui a legenda enquanto eles vão falando. Pra gente ir, assim, se adaptando com a cena. Vamos lá. This sucks. I didn't know I had to stay up all night before I go to this stupid sleep clinic. I'm so tired. It's 6 o'clock. Hi. Hey, I hear that you and Joshua are going out to dinner with Ross and Emily, and I think that's really cool. Ok, right. Eu acho que aqui tem um that. Eu tenho que tirar tema. É que eu peguei como é que chama? A legenda na internet e eu não conferi 100%. Vamos ver se tem um that ali. Eu acho que ele fala, I hear that, I hear that, I hear that. Vamos ver. 6 o'clock. Hi. Hey, I hear that you and Joshua are going out to dinner with Ross and Emily, and I think that's really cool. Fala bem pouquinho, né? I hear that, I hear that, I hear that. Bem, mas tá ali. Vamos lá. Continuando então. Aí o outro rapaz, o que tá sentado, ele ajuda, ele complementa essa informação e ele fala assim, ó, yeah, Rach, o nome dela é Rachel, mas daí eles chamam ela de Rach, meio que um apelidozinho, né? Yeah, Rach, I think you are handling that, really well. Ou seja, eu acho que você está handling. O que é esse handling aqui, ó? Deixa eu tirar o de baixo e colocar aqui. Eu acho que você está handling isso really well. Muito bem. O handling is to manage a situation, ou seja, lidar com a situação. Então você está lidando, acho que você está lidando muito bem com isso. Acho que você está lidando muito bem com isso. Vamos colocar uma corzinha. Let's change the color. I think you are handling that very well. Eu acho que você está lidando muito bem com isso. E aí, ela tipo assim, ela fica meio magoada com eles falando assim, eu acho que isso é muito legal da sua parte, eu acho que você tá lidando muito bem com isso. Aí ela já entra na defensiva. Ela já fala assim, ó, lidando com isso? O que você quer dizer com lidando com isso? What do you mean? Significa o que você quer dizer, ou como assim, What do you mean? What do you mean? O que você quer dizer? Como assim? What do you mean? Handling it, lidando com isso. Aí ela fala assim, there's nothing to handle. There's nothing to handle. O que é esse there's aqui no começo? Esse there's aqui no começo é o tem. Tem. Como assim tem, Ellison? Tem não é have. Have é o verbo ter, né? To have é o verbo ter. Então eu falo assim, ó, I have a car. Eu tenho um carro. Mas eu não posso falar assim, ó. Have a car in front of my house. Ou seja, tem um carro na frente da minha casa. Esse eu não posso. Então, apesar de to have ser o verbo ter, quando eu uso este tem no início de uma frase, ou seja, o verbo haver, né? Há um carro na frente da minha casa, eu não posso usar o have. Quando você fala have, alguém tem que ter alguma coisa. Eu tenho, você tem, ele tem. Aqui ninguém tem. O que é isso aqui? Isso aqui é uma descrição. Você está descrevendo que existe algo em algum lugar. Nesse caso, você não pode usar have. Você vai usar o there is. There is é o que a gente chama de there to be. There to be então é o haver, é o descrever existência, certo? Então tem essa distinção aqui. Vamos colocar aqui, ó, este cara aqui e aí o there to be aqui. Por que there to be e não there is? Porque se for singular, ou seja, tem um carro só, você vai usar o there is. Mas quando tem mais de um, você vai usar o there are. There are two cars in front of my house, ok? Então, quando você vê este to be aqui explicando alguma coisa, é o verbo to be e o verbo to be ele se adapta
I am. Não é I to be, não é you to be, não é he to be, ou he be, ou she be, ou I be. Não. Você adapta o verbo to be. Então, singular, there is. Plural, there are. Ok? Então, quando ela fala there is nothing, e esse nothing aqui é nada, ou seja, não tem nada, completando a frase aqui, complementando a frase, né? There is nothing. Não tem nada to handle. Para lidar. Não tem nada para lidar aqui, né? Não tem, sabe? Ela ficou na defensiva com o pessoal falando para ela ali. Ah, isso é muito legal, eu acho que você tá lidando com isso muito bem. Ela não curtiu muito, assim, vamos colocar assim, né? Deixa eu colocar uma cor aqui ao invés de colocar negrito, senão vai mudar todo o padrão aqui de estrutura do documento. Então, there's nothing to handle, não tem nada para lidar aqui. E aí ela continua, agora ela começa a desabafar, né? Ela fala assim, ó. You know, maybe I would have a problem with this if it wasn't for me and Joshua. You know, they're not gonna get married anyway. Olha só o que ela falou aqui no começo, né? Esse you know, no começo de uma frase, é basicamente esse nosso, sabe? Você não tá dizendo nada, é só uma introdução da frase. Você fala assim, ó, sabe, eu tava ontem aqui em casa... É esse sabe aí, então em inglês você vai falar, you know, bem rapidinho assim, ó, you know. Às vezes ele quase não aparece, né? Você fala, maybe, entendeu? Bem rápido às vezes. Mas você pode falar devagar também, tem problema, né? You know, maybe I would have a problem, maybe I would have a problem, vem comigo aqui do lado, I would have. Se eu falar pra você, então, I have, a gente já viu ali em cima que é eu tenho. Agora, se eu falo I would have, este would não vai ter uma tradução, ele vai ter uma função. Qual que é a função? É colocar aquele iriam no final do verbo. Então, I would have não é mais eu tenho, é eu teria. Seguindo a mesma lógica, I eat, eu como. I would eat, eu comeria. I would travel, eu viajaria. Então ele passa, o would, ele coloca esse iria aí no final do verbo. Quando é mais pessoas, iriam, né? Eles viajariam. Então não é só iria, mas é iriam também, depende de plural, singular. Mas vai ser sempre would, não vai mudar, sempre would, né? Então eles viajariam, ó. Nós viajaríamos. We would travel. Nós viajaríamos. Ó, já iríamos. Já muda. Mas ele passa essa ideia aí. Você sacou, né? Beleza. Então, I would have a problem significa eu teria um problema. Com este maybe aqui no começo, que é talvez eu teria um problema, pode ser, mas talvez eu tivesse um problema, em português fica um pouco melhor, mas dá para colocar aqui, talvez eu teria um problema com isso, with this, vamos colocar uma corzinha aqui, só para a gente poder diferenciar, let's change the color, com isso, so, maybe I would have a problem with this, talvez eu teria um problema com isso, if it wasn't for me and Joshua, esse if é se, né, e o resto da frase fica assim, ó, se não fosse, if it wasn't, for me and Joshua. Se não fosse por mim e Joshua. Então, o que ela está falando basicamente? Assim, ó, talvez eu teria um problema com o Ross se casando se eu não tivesse um namorado agora. Se não fosse por mim e o meu namorado. Ou seja, se não fosse pelo nosso relacionamento, ok? Então, de novo. You know, maybe I would have a problem with this if it wasn't for me and Joshua. Aí ela fala de novo aqui, ó. You know, tá vendo como as pessoas usam bastante isso aqui, ó? You know, they're not gonna get married anyway. They're not gonna get married anyway. Aqui do ladinho comigo. O que é este gonna? Vamos abrir esta frase aqui para ficar mais fácil de entender. They are not going to. Então, este gonna é o going to e este there é o they are. Opa, ficou sem aqui, não ficou sem a ponte. They are vira there. There é a mesma pronúncia dessa palavra aqui, ó. There.
there, mesma pronúncia. Língua entre os dentes aqui, ó. Thank you, there, this, that, ok? Tem a linguinha entre os dentes com som DH. Yes, tem mesmo. Então, they're not gonna get married anyway. E o que é esse going to? Going to, lembra que a gente falou lá em cima do will para futuro? Né? E aqui, ó, quando a gente usa o gerúndio, né? Também posso usar o futuro. Então, o going to é outra maneira de falar do futuro. É o to be, falamos do to be ali em cima também, né? To be going to. Então, por que é to be? Porque se é I am going to. Se é você, é you are going to. Se é ele, é he is going to. Por isso tem esse to be aqui, a gente adapta. E esse to be going to é outra maneira de falar de futuro, future. Então, quando eu falo isso aqui, ó, they are not going to, esse not é não, ok? Então, they are not, eles não vão. Futuro, eles não vão. Vamos dar mais um exemplo aqui, depois a gente entende o resto. They are not, I am not going to buy a car. I am not going to, eu não vou. Buy a car, comprar um carro. Aí eu posso dar aquela contraída. I am vira am. I'm not. E o going to pode virar gonna. I'm not gonna buy a car. I'm not gonna buy a car. I'm not gonna buy a car. Make sense, ok? Faz sentido? Legal. Então, olha só. Quando ela tá falando aqui, ó, they're not gonna, este gonna, então, é o nosso futuro aqui, basicamente isso aqui, né? E o get married is basically to become husband and wife, se tornar marido e mulher, ou seja, se casar. Agora, a frase inteira, they're not gonna get married. Eles não vão se casar. E o anyway é tipo assim, ó, eles não vão se casar mesmo, né? Eu nem queria mesmo. Sabe esse mesmo aí? Anyway. I didn't want it anyway. Eu não queria isso mesmo, sabe? Esse anyway passa essa ideia aí dessa pequena ênfase de não se importar com alguma coisa, né? E aqui é tipo assim, ó, dá uma ênfase a mais. Eu sei que isso não vai acontecer. They're not gonna get married anyway. Eles não vão se casar mesmo. Aí os dois ficam, o quê? What? Né? Assim, já dá pra ver que ela não está torcendo muito aí por esse casamento, né? E aí ela vai explicar o ponto dela. Mas antes, vamos fazer o seguinte, né? A gente viu até o really cool, I guess. Deixa eu ver. Yes, that's really cool. Vamos assistir essa partezinha aqui. Assistir não. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Aqui nas letrinhas. Depois a gente vai assistir sem a legenda, sem o texto de ajuda. Agora, a gente precisa usar o texto de ajuda. Faz parte aí da metodologia. Então, assista. Escute, olhando para as letras aqui. Vamos lá. Yeah, Rach, I think you're handling that really well. Handling it? What do you mean handling it? There's nothing to handle. You know, maybe I would have a problem with this if it wasn't for me and Joshua. You know, they're not gonna get married anyway. What? Você viu aí que é meio difícil, né? Que ela fala, what do you mean? What do you mean? Vira, what do you mean? Handling it. É muito ligeiro. There's nothing to handle. Aqui também é bem ligeiro, ela fala, né? Então você tem que, assim, faça um exercício, volte algumas vezes, né? Tente se esforçar para conseguir pegar mesmo aquele emaranhado estranho de palavras, ou até mesmo conseguir prestar atenção nas palavras que não aparecem aí, right? Porque ela fala, what do you mean? Quer dizer, a frase é what do you mean, mas ela não fala what do you mean, ela fala what do you mean? E como é que eles conseguem entender isso? Eles não conseguem. Isso não está declarado aquilo ali. Mas é que nem eu falar pra você, ó, vou pra praia amanhã com os meus amigos. Eu não falei eu vou para a praia amanhã, eu falei praia amanhã. Só que você entendeu por quê? Porque isso é uma estrutura muito comum. É uma estrutura que, dado o contexto, você entendeu que amanhã, então, no começo, seu cérebro sacou que você entendeu, eu vou para. Né? Mas você fala assim, vou pra praia, né? Então, assim, não existe a palavra não sai. Então, como é que você vai fazer para entender what do you mean? Você vai ter que primeiro, agora, aqui na aula, pela primeira vez, caso você não sabia, você entende o que é what do you mean?
What do you mean? O que é what do you mean? What do you mean é tipo assim, então, o que você quer dizer com isso? Como assim, what do you mean? E aí você vai começar a perceber com o tempo, algumas explicações aqui, alguém falando ali, que what do you vira what do you? What do you? Olha só que legal. Então, deixa eu vir aqui do ladinho aqui, ó. What do you vira meio que um what do you? 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 Aí o mean ali no final, né? Então fica what do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Então você percebe que eu vou para a praia vira vou pra praia, assim no português. A gente não estuda isso. A gente simplesmente aprende isso com o tempo, porque a gente fala rápido e é mais ou menos assim que a gente fala e tudo bem, a gente aceita. Aqui no inglês é legal a gente fazer esse tipo de estudo, esse tipo de observação, porque o nosso cérebro não está preparado, ele está preparado para receber o what do you mean, como você aprende, mas a pessoa vai falar what do you mean, what do you mean, e nem sempre tão declarado que nem eu estou falando aqui. Você já percebeu quando ela fala assim, what do you mean, what do you mean, what do you mean, what do you mean? É muito ligeiro, né? Só que o cérebro deles ali como americanos, ouviram isso a vida inteira e fica muito claro pelo contexto que ela tá pedindo aquilo ali. Como assim? Como assim lidando com isso? Sacou? O cérebro pega. E como é que você faz pro seu cérebro pegar? Você vai se cansar de ouvir essa palavra fazendo aquilo que a gente falou, que a gente conversou lá no início dessa aula, né? Se você pulou a introdução, volte depois e ouça a introdução. A gente está falando de fazer horas e horas e horas de listening, ter toneladas e toneladas e toneladas de contato com o inglês. Então você aprende o que é what do you mean, você percebe por alguma explicação ou até por observação que em vez de what do you vira what do you mean? E aí você assiste pessoas falando inglês e eventualmente elas vão falar what do you mean aqui, what do you mean ali, what do you mean aqui, what do you mean ali. Você vai ouvir tanto isso aí que o seu cérebro vai internalizar isso. Nada mais, aprender inglês nada mais é do que repetir muito alguma coisa, ver muito alguma coisa até que o seu cérebro consiga entender com facilidade. E aí, então, não fique frustrado por esse tipo de coisa. Assim, muitas coisas vão embora quando as pessoas estão falando. Isso é completamente normal, ok? Isso acontece no dia a dia, na fala do dia a dia, em todas as línguas. Você vai precisar aprender a handle it, a lidar com isso, sacou? Então, você vai ter que repetir muito aquilo aí. Então, introduza toneladas e toneladas e toneladas de contato com o inglês no seu dia a dia. Ellison, meu nível é baixo, como é que eu vou introduzir? Vai lá no YouTube e bota assim, ó, podcast para iniciante. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar alguma coisa que vai encaixar aí no seu level, right? E podcast para intermediário, se você já for intermediário. Se você já tá um nível um pouco mais avançado, podcast, só podcast mesmo. Vai lá, digita assim, ó, Joe Rogan, que é um dos meus podcasts preferidos, Joe Rogan, e vai lá, assiste Joe Rogan. Joe Rogan é sensacional, muito bom. Aí é podcast mesmo, tipo o que a gente tem no Brasil aqui, né? Flow, Inteligência Limitada, o pessoal senta lá pra bater um papo, é isso, ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar play mais uma vez aqui nessa parte, só pra gente tentar pegar esse what do you mean agora, what do you mean, vamos lá? Deixa eu voltar um pedaço aqui. Handling it? What do you mean handling it? Well, yeah, Rachel, I think you're handling that really well. Handling it? What do you mean handling it? There's nothing to handle. You know, maybe I would have a problem with this if it wasn't for me and Joshua. You know, they're not gonna get married anyway. What? Ok, vamos lá, vamos ver essa última parte então, e a gente para esta primeira parte da aula aí, que a aula já deve estar com por volta de 40 minutos, né, vamos lá. Como? Agora ela vai explicar por que ela acha que eles não vão se casar. Aí ela explica. Come on. They rushed into this thing so fast. It's ridiculous. I mean, they're gonna be engaged for like, what, a year? Somewhere along the way, one of them is gonna realize what they've done, and they're gonna call the whole thing off. I'm telling you, you're gonna be dancing at my wedding before you dance at theirs. Agora vamos de explicação e falando um pouquinho mais ok, né? Então, come on, tipo assim, para, fala sério, meu.
Para, né? Sabe esse come on? E depende da entonação que você bota, também pode ter um sentido diferente. Mas quando ela fala assim, come on, ela tá falando assim, para, você não sacou isso ainda? Você não entendeu? Fala sério. Come on. They rushed into this thing so fast. It's ridiculous. They rushed into. O que é o rush into? Deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês pegarem uma explicação um pouquinho melhor do rush into. O rush into é quando você faz algo muito rápido sem pensar muito sobre aquilo. Então vamos lá. Imagina o seguinte, você ganha, não sei, 3 mil reais. Aí uma empresa da cidade vizinha te liga e fala assim, olha, a gente te oferece 2.500 para fazer a mesma coisa aqui na empresa. Aí você fala, fechou, bora. Demorou, é nóis. Aí você muda de empresa. O que você fez ali? Você não considerou nada. Você não considerou quanto a mais você vai gastar de gasolina. Você não considerou se talvez você tenha que se mudar de cidade por causa de trânsito. Você não considerou absolutamente nada. Você rushed into. Você simplesmente caiu de cabeça. Você se precipitou. Você começou a fazer alguma coisa sem pensar em absolutamente nada. Então, rush into passa essa ideia, fazer algo precipitadamente, entrar de cabeça em alguma coisa, né? Então, they rushed into so fast significa que eles tomaram uma decisão importante muito ligeiro. Faz sentido agora? Don't rush into a big decision. Não se precipite com uma decisão muito grande. Um outro exemplo para nós aqui, né? Então, they rushed into this thing so fast. Ela tá falando assim, ó, eles se precipitaram com this thing. O que é esse this thing? É o casamento, né? Então, isso aqui é essa coisa seria o casamento. Eles se precipitaram, eles caíram de cabeça nesse casamento so fast, sacou? Let's change the color. Let's change the color. Eles se precipitaram tanto, é ridículo, esse tanto aqui seria basicamente o so fast, né? Dá pra mudar essa tradução? Dá, mas vocês entenderam agora a tradução. Agora você começa a perceber cada vez mais que a tradução, quando literal e quando adaptada, são duas coisas completamente diferentes. A gente pode fazer uma tradução palavra por palavra, mas a gente pode adaptar, ou seja, você entende o que a pessoa está falando em inglês e você dá uma adaptação de tradução para algo que fique mais palatável no português. Isso acontece muito em legenda de filme, por exemplo, tradução simultânea, que é uma coisa incrível, pessoas que fazem tradução simultânea, o que é isso, né? Tem alguém falando na plateia lá, tem um orador estrangeiro e aqui um monte de pessoas de outro país assistindo. Então existe um carinha numa cabine que está ouvindo o que esse orador está falando e ao mesmo tempo ele está traduzindo. E aí as pessoas na plateia estão com fones de ouvido para ouvir essa tradução. É uma coisa maluca você ouvir alguma coisa e traduzir ao mesmo tempo. Assim, a capacidade mental da pessoa é extraordinária, muito bom. É muito treino para conseguir chegar nesse nível. Não é assim, a pessoa, ele é professor de inglês, ele fala inglês, a pessoa consegue fazer isso. É uma habilidade completamente diferente. E por que eu tava falando disso mesmo? I have absolutely no idea. Fiquei completamente perdido aqui agora. Ah, tá. Tava falando da tradução e da adaptação. Então, vamos lá. Eles se precipitaram nessa decisão tão rápido. É ridículo, ela tá falando. Aí ela fala assim, ó. A man, they're gonna be engaged for like what? A year? O que é este a man? A man é parecido com you know. Você usa no começo da frase, mas ele tem um sentido um pouquinho, que faz um pouquinho mais ele tem um uso que faz um pouquinho mais de sentido. É esse quer dizer. Quer dizer, ou é quando você quer explicar alguma coisa que você falou antes, ou quando você quer trocar alguma coisa que você falou antes, né? Então, eu tenho 30 anos, quer dizer, eu tenho 31, então eu quero trocar. Ou então eu quero falar assim, ó, eu tenho 30 anos, quer dizer, meu corpo já tá ficando um pouco cansado, então eu quero dar mais informações sobre aquilo que eu falei antes. É o nosso quer dizer. Então, amen, yeah? Quer dizer, they're gonna be engaged for like what? O que é engage? Engage é ficar noivos. Gonna be engaged, ficar noivos aqui.
E lembra que o gonna aqui é futuro, né? Então, they're gonna be engaged. Eles vão ficar noivos, ou seja, eles vão viver um período de noivado. Eles vão ficar noivos. Cadê aqui? Let me change the color. For like what? Por tipo o quê? Um ano? Ó, o like aqui não é gostar. O like aqui, ele passa a ideia de tipo. Ok? Tipo, sabe esse tipo que a gente usa no meio da frase? Então eu falo assim, ó, eles vão fazer o quê? Tipo, sair juntos? Eles vão fazer o quê? Tipo, comer alguma coisa? Sabe esse tipo que é meio que uma vírgula, um vício de linguagem que você usa? Em inglês a gente chama de filler, um preenchedor, né? Então, o like para nós é meio que o tipo. Então, a frase vai ficar assim, ó. They're gonna be engaged for like what? Eles vão ficar noivos por tipo o quê? Quanto tempo? A year? Um ano? Somewhere along the way. Vamos traduzir isso aqui literalmente, ó. Somewhere, em algum lugar. Along the way, ao longo do caminho. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Em algum momento do futuro. Ou simplesmente para nós, adaptando e ficando simples, em algum momento. Então, somewhere along the way, em algum momento. Deixa eu colocar aqui, ó. Em algum momento, one of them is gonna realize. One of them, um deles, is gonna, vai, futuro. Realize. O que é o realize? O realize significa, let's put a color here. Perceber, não é realizar. Yes. Um deles vai perceber, one of them is gonna realize what they've done. O que eles fizeram. Ok? Não vou entrar aqui no they've done, senão vai ficar muito grande, mas só para... vai ficar muito comprida a aula, que já tá batendo aí, sei lá, quase uma hora, né? Então, they've done, basicamente, aberto, fica they have done. E não vai ser eles têm feito, apesar de, em alguns casos, a tradução pode ser essa. É basicamente, eles fizeram. É uma maneira de você falar no passado. Você pode falar também they did, que também vai ter a ideia de eles fizeram. Tem diferença? Tem diferença. A gente fala dessa diferença aí numa outra aula. Para você que é do Inglês 360, essa aula aqui está indo tanto para o YouTube quanto para o Inglês 360. Você, se eu não estou enganado, lá na área de estruturas do inglês, já tem uma aula com Present Perfect. Caso não me falhe a memória aqui, se não tem é porque vai sair muito próximo, muito logo. Então tem uma aula explicando com vários exemplos em contexto, contextualizando dentro de alguns, assim, para ficar bem claro para você o que é esse, qual que é a diferença do Present Perfect pro Simple Past, quando a gente usa cada um, como que a gente usa cada um e etc. Aqui, por hora, they've done, eles fizeram. Simples. One of them is gonna realize what they've done. Um deles vai perceber o que eles fizeram. And they're gonna call the whole thing off. E aqui a gente tem mais um phrasal verb. Oh my God. Call off. O que é call off? Call off é bem legal. Vamos tentar pensar aqui, ó. É um phrasal verb, tá? O call off é um phrasal verb. E o que é um phrasal verb? Só para que você que não sabe o que é um phrasal verb entenda. O que é um verbo? Um verbo é uma ação, né? Então, comprar, brincar, assistir, dar. Então, tudo isso é ação. Então, vamos lá. Vamos pegar uma ação. Give. Dar. Give é dar. To give, né? Tem que ter o to no começo. To give. E o que é o up? O up é para cima. Então, é uma ação com outro elemento. To give up. Dar para cima. Então, em vez de eu te dar aqui, eu dou para cima. É isso? Não, não é isso. No inglês, quando você pega um verbo, você coloca aí junto com uma preposição, um advérbio, uns termos chato pra cacete, com outro elemento, com uma outra coisa. Ao invés da tradução ser literal, dar pra cima, estes caras combinados, eles vão se transformar numa coisa completamente diferente. E o give up, ele significa, então,
desistir. Não é dar pra cima, é desistir. Então isso é um phrasal verb. Um phrasal verb é um verbo com um outro elemento, ou dois elementos, que juntos, combinados, eles se transformam em uma coisa diferente. Então, call é ligar e off é desligado, desligar, né? Só que o call off sendo um phrasal verb, assim como a gente já viu outros aqui na aula, né? O go out é um phrasal verb, que mais que tem aqui? Acho que tinha outro, ou vai ter na segunda, o rush into é um phrasal verb também. Ui, que doideira. Mas enfim, o que é o call off? Então, o call off é cancelar. Você vai cancelar alguma coisa, você vai call off essa coisa. Ou então, no inglês eu posso fazer assim, ó. Call essa coisa off. Então, o que vai ser cancelado fica aqui no meio. Então, call the meeting, a reunião, off. Você pode colocar aquilo que vai ser cancelado dentro, ao invés de falar call off the meeting, você pode falar call the meeting off. É possível fazer isso também, ok? Então, fica a dica. Por que eu tô falando isso? Porque aqui acontece exatamente isso. The whole thing, a coisa toda, ou seja, o casamento, ela tá falando do casamento, the whole thing, a coisa toda, off. Então, olha só, quando eles perceberem o que eles fizeram, they're gonna call the whole thing off. Eles vão cancelar a coisa toda. Eles vão cancelar o casamento. Faz sentido? Ficou assim entendível? Espero que sim. Vamos lá, cadê aqui? E eles, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais literal, né? E eles vão cancelar a coisa toda. Pronto, agora ficou legal. E eles vão cancelar a coisa toda. Deixa eu colocar aqui uma coisa, aqui uma corzinha bonita para ficar bem entendível, olha só. Então, vamos lá. O call off é o cancelar e aqui o whole thing é a coisa toda. Legal? Agora ficou assim, ó, bonitinho, explicadinho. E aí ela termina falando assim, ó. I'm telling you, you're gonna be dancing at my wedding before you dance at theirs. Tô te falando, esse I'm telling you, literalmente eu estou te dizendo, né? Mas pra nós é mais ou menos assim, ó. Tô te falando, cara. Tô te falando, tô te dizendo. Me escuta, presta atenção aqui em mim, sabe? Tô te falando, meu. I'm telling you. They're gonna be dancing. You're gonna be dancing. Você vai dançar at my wedding, no meu casamento, before you dance at theirs. Antes que você dance no deles. Olha só. Eu tô te falando, cara. Você vai dançar no meu casamento antes que você dance no deles aí. Porque eles vão cancelar com toda certeza. É isso que ela tá falando. I'm telling you, you're gonna be dancing at my wedding before you dance at theirs. At theirs. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir essa última parte aqui, ó. Ouvir enquanto você lê, ok? Então, olhinhos aqui que eu vou dar play. What? Come on. They rushed into this thing so fast, it's ridiculous. I mean, they're going to be engaged for, like, what, a year? And somewhere along the way, one of them is going to realize what they've done, and they're going to call the whole thing off. I'm telling you, you're going to be dancing at my wedding before you're dancing at theirs. Agora a gente vai assistir mais uma vez essa cena que a gente assistiu até agora, sem a legenda. Lembra que a gente ia assistir sem a legenda para ver se você conseguiu entender um pouquinho mais da aula? Agora a gente vai fazer esse lance aí. Vamos lá, então. Vamos assistir mais uma vez. Let's go. This sucks. I didn't know I had to stay up all night before I go to this stupid sleep clinic. I'm so tired. It's 6 o'clock. Hi. Hey, I hear that you and Joshua are going out to dinner with Ross and Emily, and I think that's really cool. Yeah, Rach, I think you're handling that really well. Handling it? What do you mean handling it? There's nothing to handle. You know, maybe I would have a problem with this if it wasn't for me and Joshua. You know, they're not going to get married anyway. What? Come on. They rushed into this thing so fast, it's ridiculous. I mean, they're going to be engaged for, like, what, a year? And somewhere along the way, one of them is going to realize what they've done, and they're going to call the whole thing off. I'm telling you, you're going to be dancing at my wedding before you're dancing at theirs.
Ok, alright. Agora é o seguinte, então, você já e percebeu que você ganhou bastante vocabulário, você melhorou um pouco aí o seu entendimento. Se você quiser, que eu gosto muito de saber, deixa aqui embaixo nos comentários qual que foi a diferença da primeira vez que você assistiu para agora, a segunda vez que você assistiu depois da aula, para ver se você conseguiu melhorar o seu entendimento. Deixa aqui embaixo para mim também se você aprendeu alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal agora, que agora é o momento. Se você curtiu a aula, te trouxe alguma coisa, te agregou em alguma coisa, então deixa o like aí, que ajuda bastante o canal quando você deixa o seu like, porque o vídeo é direcionado para mais pessoas e assim a gente faz essa corrente do bem e ir para frente. Agora sobre a parte 2. A parte 2 vai estar somente lá no Inglês 360. Inglês 360 é a nossa plataforma de ensino continuado de inglês, não é um curso, é um lugar onde você tem uma boa metodologia para aprender inglês e você é exposto a muito inglês de diversas formas. Seja aulas como essa aqui, aulas 100% inglês, aulas com música, aulas com filmes, séries, assim, tem mais de 400 e acho que agora já tá 430 aulas lá dentro. É muito conteúdo em inglês para você se expor ao inglês, fazer exatamente o que a gente estava falando lá no início dessa aula, que é o que você precisa. Se expor a muito inglês para que você realmente aprenda, para que você absorva, para que você veja várias essas coisas que você vai aprendendo em vários contextos diferentes. É isso que o Inglês 360 te proporciona. Por um precinho assim, ó, minúsculo. Se você quiser conhecer o Inglês 360, primeiro link aqui da descrição, você vai cair num vídeo que eu vou te realmente mostrar a plataforma por dentro. Se você achar a plataforma interessante, você começa a participar. Se você achar que não é para você, você simplesmente não participa. Mas é diferente daqueles vídeos de venda chatos pra um cacete, que as pessoas ficam lá tentando te convencer sobre alguma coisa que você precisa fazer na metodologia correta, que blá, blá, blá. Não. Ali naquele vídeo eu vou te mostrar o Inglês 360 por dentro. Se você gostar, você participa. Se não gostar, você não participa. Direto e reto. E aqui no YouTube você vai ter sempre só a aula. Lá no Inglês 360 você vai ter toda a metodologia para você fazer no pós-aula, que é muito importante para que você memorize melhor as coisas aqui. Todo o material que a gente usou aqui, seja aí o áudio da cena, o PDF dessa cena que a gente estudou também, os cards do Anki já preparados para você simplesmente colocar lá dentro do Anki e estudar dessa cena que a gente viu aqui também. Então tá assim, todo o material e metodologia você tem lá dentro aqui no YouTube. Obviamente você só tem a aula por motivos óbvios. Eu quero que você vá participar do Inglês 360, porque é um preço muito baixo e você tem acesso a muitas coisas. Então eu quero que você vá lá para dentro para você aprender inglês de verdade. Te vejo então num próximo episódio e peace out.